Olá, sou Márcio Amorim, sejam bem-vindos ao nosso canal. E antes de começarmos, peço encarecidamente que o investidor iniciante e assalariado e também inteligente pegue papel e caneta para anotar ao que vou falar. E hoje falaremos um pouquinho da Sanepar e dos fatores que me levaram a investir ao meu suado dinheiro, não apenas nesta empresa de saneamento básico do Paraná, mas principalmente no setor que a empresa está inserida. E desde o ano de 2018, venho acompanhando a empresa e a outras do mesmo setor e estava esperando apenas uma oportunidade que me desse uma boa margem de entrada. Então, quando a empresa acumulou quase 36% de queda nos últimos 12 meses, saindo de R$ 30 e chegando perto dos R$ 18, pensei, agora vou sair às compras. E a partir do início deste ano, quando a crise hídrica no sul do país se intensificou e vendo as ações da companhia derreterem-se diante de mim, não tive escolha senão a de ir bem devagar, sem alarde, comprar o que podia de Sanepar. E desta forma, coloquei ao mandamento número 1 do escritor e investidor americano Peter Lee, que diz: compre as ações de ótimas empresas que estão em setores estratégicos da economia, fora da mídia e longe do radar dos analistas. E o principal de tudo, que estejam, por algum motivo sazonal e temporário, passando por dificuldades e que estas dificuldades refletem-se apenas no preço de cotação das ações, mas que mesmo assim a empresa entrega bons resultados e esses bem previsíveis. E na minha opinião, a Sanepar, que tem o ticker SAPRE3, SAPRE4 e SAPRE11, se encaixa perfeitamente nestas declarações de nosso autor. E a estiagem que o sul do Brasil infelizmente vem passando é o fator sazonal ideal que Lit pontua aqui, principalmente porque esta estiagem é a pior dos últimos 91 anos, como afirmou um especialista no programa de rádio A Voz do Brasil. Acho importante, a partir de agora, que o investidor iniciante passe a focar nos setores estratégicos da economia do que na simples e mera compra de ações. O investidor inteligente não compra apenas ações de empresas, ele compra setores estratégicos que têm um monopólio da economia de uma determinada região ou de um próprio país. E muito mais importante do que entender a resultados operacionais e se a empresa fechou bem o semestre, é bom saber primeiro por que o investidor investe em determinada empresa, por quanto tempo ele pensa em ficar posicionado no papel e qual seria a sua tolerância máxima caso a empresa não consiga no médio e curto prazo sair da situação em que se encontra. Então, é através da escolha destes setores, como havia dito, que o investidor sábio seleciona as melhores empresas e que normalmente detêm um monopólio ou uma grande fatia de um serviço ou de um mercado em um país, como, por exemplo, aos setores estratégicos de energia, gás, água, saneamento, infraestrutura, transporte, resseguros, saúde, tecnologia e também o setor bancário ou financeiro. São estes os setores estratégicos de uma sociedade e sem estes serviços é impossível que a própria humanidade evolua. Então, depois de escolhido ao setor, aí sim o investidor iniciante, pés no chão, vai escolher uma empresa que una todos estes aspectos já citados, mais a relação valor patrimonial versus o preço da ação, sendo que a sigla para este valor patrimonial é chamada de VPA sobre o preço da ação, onde pegamos tudo que a empresa possui e que pode ser transformado em dinheiro e dividimos pela quantidade de ações em circulação da empresa. Daí, deste resultado, se tira uma média ponderada que vai de 1 a 3, sendo que o resultado dessa divisão sendo abaixo de 2, a ação está barata. Se der acima de 2 e abaixo de 3, a ação está no preço. E acima de 3, esta ação está cara. É assim que sabemos se uma ação está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. É desta forma bem genérica que sabemos se uma ação está barata ou cara.
e já podemos descartar as possibilidades de comprar uma empresa acima do que ela realmente vale e entrega aos seus acionistas. No caso da Sanepar, ela tem um VPA de 24,19 e o preço da ação, quando eu gravo ao vídeo, está em torno de R$ 18,99. Se dividirmos este valor, chegamos ao valor de 0,78. E como este valor de 0,78 está abaixo de 1, ela estaria, nesse cálculo aí do VPA, baratíssima, muito abaixo do seu valor patrimonial. Então, recapitulando, a ação abaixo de 1, a ação está barata. Em 2, no preço dela. E acima de 3, a ação está cara. É importante também sabermos que a companhia vem pagando dividendos em JCP desde o dia 26/4 de 2018 até o dia 30/6 de 2021. E somando tudo que ela já pagou, chegamos ao valor de R$ 7,39. E se dividirmos por 4, que é o período de 2018 até este período de 2021, chegamos a uma média de R$ 1,84 por ação. E este valor de R$ 1,84, se dividirmos pelo preço da ação, que é de R$ 18,88, temos um yield de 9,68. Também é importante avaliar ao histórico da empresa, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de expertise ou domínio de tecnologia de mercado, que possa diferenciar a empresa das suas concorrentes. Um exemplo disso são as empresas de e-commerce como o Magalu, o Mercado Livre e o Amazon, que juntas vêm engolindo as concorrentes e montaram uma estrutura gigantesca que vai desde a compra de seus produtos no site, passando pelos centros de distribuição espalhados por todo o Brasil afora, até a chegada do produto em poucos minutos na casa do cliente. Uma verticalização do processo que permitiu a essas empresas, através de muita tecnologia, reduzirem ao tempo de entrega de seus produtos e, com isto, aumentaram a satisfação dos clientes, em consequente aumento para as empresas da produtividade, que gerou também um aumento do seu faturamento. Estas queridinhas do mercado bateram recordes após recordes em vendas em plena pandemia, enquanto outros setores foram fagocitados ou engolidos, ou até mesmo fecharam as portas. Por último, devemos observar se a empresa tem um histórico de distribuição consistente de dividendos de no mínimo 4,5% acima da inflação e que tenha distribuído ininterruptamente a estes proventos pelo menos por 5 anos consecutivos. Lembro que o autor Décio Bazin estipulou em seu livro o mínimo de 4,5%, mas isto é bem relativo porque hoje temos empresas como o Banco Inter e o Magazine Luiza que pagam poucos dividendos, quando pagam, mas em termos de crescimento e valorização do capital inicial investido, entregam muito mais aos acionistas, mesmo que ninguém saiba ao certo ou quanto de especulação estão embutidos em seus preços. Então, é sempre bom, investidor iniciante, balancear sua carteira de investimento com um pouco de cada setor para se fazer o tradicional holder de longo prazo de forma consciente e bem consistente. Para resumir a minha fala, você, investidor pés no chão, deve aproveitar ao máximo do mercado quando ele está míope, porque quando ele acordar de sua cegueira, tenha a certeza de que a sua chance vai embora. E isso se reflete analogicamente naquela historinha do pulo do gato que conhecemos aqui no Nordeste, porque aqueles que pularam na caçamba do caminhão da Petrobras há 40 anos atrás para trabalhar no canteiro de obras da empresa, no bom sentido, é claro, e hoje estes se aposentaram com o salário de gerente de produção. Ouvi muita gente mais velha há um tempo atrás falar: se tivesse pulado naquele caminhão, a minha história seria diferente. E é simplesmente o que venho fazendo na bolsa. Sempre que posso, pulo em um destes caminhões que a cada década leva um punhado de brasileiros de um ponto a outro, mesmo sem ter a certeza do futuro, como aqueles primeiros que pularam no caminhão da Petrobras, continuam apostando no futuro e tentando fazer com que as outras pessoas mais próximas embarquem nesta viagem feliz que é a educação financeira e o mundo de bolsa de valores. Desde já, larga aquele like para nos ajudar, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo principalmente com
aqueles amigos e parentes que você quer muito bem, mas que infelizmente se fecharam em seus mundos mentais e que não sabem ainda que o mercado de capitais do Brasil foi feito para nós, assalariados, e que hoje existe uma revolução aí fora no universo da internet, que eu gosto sempre de chamar de revolução dos assalariados. Então, nos vemos no próximo vídeo, aonde apresentarei os resultados do terceiro semestre da empresa e estarei acrescentando outros pontos importantes em relação à análise fundamentalista para este vídeo agora não ficar muito longo. Nos vemos no próximo vídeo.